Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, algum detalhe, vocês podem me interromper? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar os sistemas estruturais para o aço, seção 3.3 do nosso material. Então, na aula anterior, a gente aprendeu os tipos de aço, que são feitos a partir de chapas, né, que são também perfis laminados a quente, dos conformados a frio e dos soldados. Então, nessa aula a gente vai aprender um pouco dos sistemas estruturais para o aço. Nessa sessão, nós aprenderemos então sobre as tipologias das construções e os elementos estruturais mais usados nas estruturas de aço. Veremos sobre sistemas alternativos e também um pouquinho de sustentabilidade sobre a estrutura metálica. Bom, tipologia das construções. O que seria então tipologia das construções? Tipologia de uma construção é um conjunto de características físicas daquela construção em um contexto urbanístico que se distingue dos demais edifícios. Então, tipologia seria estrutura metálica. A gente consegue observar que é um tipo de construção, né? Construção em estrutura metálica. Então, nitidamente, nós conseguimos observar a tipologia dessas construções. Então, além disso, quando a gente fala então em estrutura metálica, quais são os tipos de construção? Quais são as tipologias de construções que vêm à nossa mente, né? Os mais comuns quando nós imaginamos estruturas metálicas são o quê? São estruturas entreliças, né? Como essas, ou pórticos, como esses, certo? Estruturas treliçadas, né? Ou porticadas, como é o caso desse, com vigas, mas sempre seriam então algumas desses tipos de construções que nos viriam à mente. Dentre elas, então, nós temos o que? As treliças. Tá? As estruturas metálicas, elas são então estruturas treliçadas. Todo elemento então de aço, a gente consegue então compor uma estrutura maior, né, baseada em treliças, né, baseada nesse tipo de elemento estrutural. As treliças, elas vão ser geralmente utilizadas em coberturas, pontes, passarelas, vigas que vão servir de apoio. Por quê? Porque a treliça, ela consegue distribuir os esforços dentro da estrutura de uma maneira mais uniforme, ou seja, ela distribui exatamente nos pontos aonde é necessário ter material para suportar um determinado esforço, né? Dessa forma, se ela não tem excesso de material, ela só tem material onde é necessário, ela acaba sendo mais leve. Se ela é mais leve, ela acaba tendo menos peso próprio. Tendo menos peso próprio, é menos carga para ela suportar, né? Atuando naquela estrutura. Ou seja, ela é mais eficiente. Sendo também mais leve, ela é mais fácil de manusear, é fácil de trabalhar. Então, as treliças, né, são amplamente utilizadas em estruturas metálicas, tá? Por todas essas definições. Além das treliças, então, nós temos os vigamentos. Então, em alguns casos, a gente pode utilizar simplesmente vigas. Aqui a gente tem uma viga, né, perfil I. Cadê? Perfil I aqui sendo utilizado aqui para uma laje, né, um sistema aqui de cobertura. Provavelmente vai receber um tratamento final aqui de superfície, mas pode ser utilizado como cobertura.
e está sendo apoiada sobre uma estrutura de concreto, né? Mas esses vigamentos, né, fazem parte, então, das estruturas metálicas. Pórticos. O que são os pórticos? Então, os pórticos geralmente vão ser estruturas utilizadas em galpões, tá? Estádios, rodoviária. Os vãos do pórtico vai variar então entre 20 a 100 metros. Mas nos pórticos não tem treliços? Sim, são estruturas treliçadas que compõem os pórticos. O que vai mudar na característica, na verdade, dos pórticos serão o tipo de vinculação, né, da estrutura, ou seja, ela vai ser uma estrutura hiperestática, tá? Ela não vai ter os seus movimentos liberados, digamos assim, ela vai ter os seus movimentos travados. Por exemplo, provavelmente aqui a junta onde essa estrutura está apoiada, né, onde essa ponte aqui está, essa passarela está apoiada, o local, tá, ela vai estar livre, ela não vai estar travada, amarrada em algum ponto, ela vai estar solta, né, simplesmente apoiada. Já que em pórticos não, tudo é travado. Então isso acaba mudando, né, o tipo de cálculo, tipo de reação, do funcionamento da estrutura. E estruturas aporticadas. As estruturas aporticadas, né, são estruturas que contemplam essas tecnologias, elas seriam a união desses tipos de tipologia, tá? Então elas vão compor aí lajes, vigas, pilares, certo? Tendo como resultado então aí um edifício, como por exemplo o da foto. A diferença também das estruturas aporticadas é que elas vão possuir contraventamentos. O que seriam contraventamentos? Você vendo esse X aqui, ó? Toda vez que tiver um X, ou às vezes em galpão de estrutura metálica, vocês vão ver que tem tipo umas barras de aço, né, cruzadas em X. Esse X tá chamado de contraventamento, que ele serve para travar a estrutura, principalmente quando ela recebe uma carga horizontal. Ou seja, quando ela recebe uma carga nesse... Deixa eu ver se consigo pegar uma caneta. Uma carga, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, né? Que seria uma carga do quê? Uma carga do vento. Então, a partir do momento que a gente faz o contraventamento dessa estrutura, faz vários, né, elementos nesse sentido, impede que ela sofra deformações causadas pelo vento, tá? Então, os elementos básicos, geralmente vão se repetir em estruturas metálicas, vão ser lajes, vigas e pilares, mas em estruturas como um todo, tá? E aqui não vai ser diferente. E fundação, que está entre aspas, que na verdade fundação não vai ser um elemento estrutural, vai ser uma parte, mas, né, tem vários elementos estruturais, né, que fazem parte desse grupo das fundações, tá? Nas lajes, então, os mais comuns serão dois tipos, o steel deck e a chapa metálica. Sendo que o mais comum deles mesmo vai ser o steel deck. Como é que funcionaria então o steel deck? O steel deck seria um material como se fosse uma telha, tá, galvanizada. Ela teria algumas ranhuras e alguns elementos aqui de travamento. Seria colocado então uma malha e concretaria em cima desse elemento que seria essa telha, tá? Então, na verdade, o steel deck ele vai ser semelhante à laje treliçada, né, hoje em dia. Só que a vantagem é que ela acaba sendo bem mais leve, tá? Quando comparada com uma laje treliçada aí de bloco cerâmico, tá? E ainda se comparado ainda com bloco, em vez de utilizar o cerâmico, isopor também, certo? Então ela simplesmente vai ser o próprio elemento que vai estar na telha aqui de steel deck, vai compor a estrutura.
E o outro tipo seria a chapa metálica. Eu trouxe aqui a tela, né? A função estrutural é o quê? É suportar a carga, tá? No mezanino ou no segundo pavimento. Sendo que, né, geralmente vai ser composta por esse grid, por essa malha aqui de vigas, que as chapas irão distribuir seus esforços sobre esse grid. Sendo que a chapa ela tem que ter uma característica estrutural, tá, própria dela para resistir, digamos, esse pequeno vão aqui entre os outros elementos. Ela não pode deformar. Igualmente com a tela. Tá? A tela tem a vantagem de ser mais leve. Além das lajes, né, a gente vai ter elementos, né, dentre eles vigas e pilares. As vigas e os pilares, eles podem ser de perfis. Os mais utilizados são o I, o C, o U, H e o T. Na imagem aqui a gente tem perfis I, né? Por quê? Porque ele parece um I. Deixa eu observar aqui. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Se for observar aqui, né? Se assemelha muito a um I. Então, é um dos tipos de elementos que compõem as vigas e os pilares, certo? Quando a gente vê algum, tem também o W, tá? Que ele é semelhante ao I. Um perfil, por exemplo, W100 ou I100 significa que ele tem a altura, tá? Aqui, ó, esse trecho dele de uma mesa até a outra, ele vai ser de 100 milímetros, né? Vai ser o tamanho desse perfil, sendo que isso daí, se a gente entra num site, por exemplo, como o da Gerdau ou da ArcelorMittal, lá a gente tem um catálogo, né, de todos os perfis que eles oferecem para construção, né, com dados técnicos, altura, enfim. É bem interessante, inclusive, evitando às vezes até alguns cálculos como de momento de inércia, né, que eu acho que eu comentei na aula retrasada, talvez, sobre o momento de inércia, e já contém esses dados, né, então evita que seja feito alguns cálculos, a gente consulta, né, esses manuais, esses catálogos aí do fornecedor. Juntamente às estruturas metálicas, a gente tem então ali algo que se chama steel frame, né? Frame, o que significa frame? Na verdade, pode utilizar até o termo framing, tá? Framing seria quadro estrutural, framing estrutural, um quadro estrutural. Então, ele é composto por quadros, né, estruturais. Então, uma composição de vários elementos, né, interligados entre si que vão dar a parte da estrutura de uma determinada edificação. Aqui a gente vê uma construção steel frame, que tem algumas partes aqui até com contraventamentos, né? A gente voltando ali um tópico anterior para a gente observar melhor. A utilização aqui do steel frame, ele é bem, ela é bem antigo, né? Se a gente observar aí vídeos, filmes aí americanos antigos de época, a gente vê que as construções já eram feitas em steel frame, né? Em que o steel frame ele também tem o light steel frame, tá? Que seria aqui seria o steel frame, né? Um quadro estrutural baseado em aço. E aqui seria um light steel frame, tá? Que ele já seria um steel frame leve, né? Às vezes até o material muda nesse tipo de técnica de construção, podendo ser mais leve. A vantagem do steel frame é o que? É uma construção a seco. Então, se eu quero uma casa de tal tipo, eu já levo todo o material, levo tudo certinho, tudo junto, né? E eu acabo sabendo quantidade de peças, enfim. É só uma montagem, né? Não é igual uma construção tradicional em concreto armado. Tem que quebrar tijolo, tem que serrar madeira, tem que fazer caixaria, e concreto, e água, e brita, areia, enfim, por aí vai, né? Já é tudo mais, digamos, bem pensado e organizado nesse sistema construtivo. Inclusive, é um dos fatores que
dificultam a entrada dele no mercado brasileiro. Ele precisa de uma certa organização, tá muito bem definida, né? Um dos fatores, né? Não é só esse. Não que a gente não tenha isso. Um outro fator também é a questão do cultural, tá? Não é tão fácil inserir isso na nossa cultura. Não traz tanta segurança para o público brasileiro. Aqui mais uma estrutura em steel frame, tá? A principal característica, então, do steel frame, eu estou falando aqui, é a distribuição das cargas. Então, diferente de uma carga, uma estrutura, digamos, em concreto armado, por exemplo, ela teria aqui, se ela tivesse em madeira também, por exemplo, a gente pode ver que o telhado aqui é bem mais junto, né? As treliças aqui do telhado, as tesouras. Então, como ela são vários trechos, né? Como diria aquela frase, a união faz a força. Então, acaba que a distribuição dos esforços ela é muito mais uniforme. E de pouquinho em pouquinho, né, isso acaba dando uma resistência enorme para a estrutura. Né? Toda ela acaba trabalhando de uma forma global, certo? E ela acaba ficando leve, o que sobra, né, para resistir outros esforços, outras cargas. Quais são as vantagens, então, de se utilizar o steel frame? A primeira delas, então, vai ser que o aço, como a gente já sabe, é um produto industrial. Então, por ele ser um produto industrial, ele tem um alto controle de qualidade, um rigor de qualidade. Então, a gente tem garantia, né? A gente tem garantias. Quando a gente vai calcular uma estrutura dessa, vai dimensionar ou vai especificar, a gente tem garantia de que aquele produto, tá, contém aquelas características. Diferente de, por exemplo, um concreto armado, que o concreto é feito na betoneira em obra. Não que não se possa ter controle de qualidade, mas na maioria das vezes não tem. Então, o produto final, que é o concreto armado, ele é produzido, tá, em obra, certo? Já na indústria, o rigor é muito maior do que um procedimento padrão em campo, tá? Número 2, o aço permite uma grande precisão na dimensão das peças. Então, igual eu falei, vai projetar uma casa. Eu quero uma peça ali com 10 metros. O corte vai vir com 10 metros. Não vai vir nem mais nem menos. Por isso que permite a junção por parafusos, o encaixe perfeito, tudo sai conforme o planejado, tudo muito bem definido. O aço, ele é muito resistente. E comparado ao aço com o seu peso, ele é ainda mais resistente. Então, é uma estrutura então, de alto desempenho. Tá? Peças galvanizadas vai garantir o quê? Maior durabilidade, vai evitar corrosão. Fácil montagem, manuseio e transporte. Montagem muito simples. Né? Entendendo o procedimento como um todo, né? Fica fácil entender o processo do steel frame. Né? Só tem que vir as peças certas, né? A montagem acaba ficando tranquila e o transporte também. Então, por exemplo, a van, tá? Ela é uma estrutura mista, ele tem um pouco de concreto armado, pré-moldado, enfim. A gente pode ver que ela vem, né, toda pronta. Ali só é montado a estrutura, então acaba sendo fácil e rápido. Obra mais limpa e desperdício de material, além da reciclagem do aço que sobra. Então, como tudo vem prontinho, já organizado, né, não vai sobrar material. Claro que pode sobrar, mas a expectativa é que não sobre tanto, tá? Dependendo do tipo de construção. Se for muito bem pensado, não vai sobrar. Se for médio, ainda se for pouco organizado ou pensado, vai sobrar muito pouco, tá? Então vai evitar um desperdício enorme. E no que sobra dá para ser reutilizado, reaproveitado em alguns pontos aí. Os materiais são pré-fabricados, facilitando as instalações hidráulicas e elétricas. Então, entra na parte de planejamento. Né? Tem os materiais já prontos para receber a parte, né, hidráulica e elétrica da edificação. Desempenho térmico e acústico.
como a gente já deve ter, eu já vi, provavelmente vocês já viram, alguns vídeos assim, passando espuma expansiva numa estrutura de steel frame, né? Então, a vedação que é feita nesse tipo de estrutura acaba tendo um desempenho acústico e térmico enorme, né, quando comparado ao meio tradicional. Sustentabilidade em estrutura metálica. A construção civil, ela vai ser uma das principais responsáveis pela escassez dos recursos naturais do mundo, né? Então, a indústria que mais consome recurso natural acaba sendo a indústria da construção. Isso considerando, claro, direto e indiretamente. É a indústria do aço? É, mas o aço vai para onde? Para a construção. É a indústria química? Sim, mas essa química vai para qual? Construção. O destino final. Então, indiretamente, acaba tudo se destinando a esse uso, certo? Então, segundo a comunicação da Comunidade Europeia de 97, vai ter 3 aspectos principais que afetam a construção, a indústria da construção civil quanto à sustentabilidade. Qual que é o primeiro aspecto? Apresento aqui os dados de que todos os materiais extraídos da crosta terrestre, em média 50% são modificados para material e produto de construção. Então, de tudo que é extraído, metade, né, ele vai ser trabalhado. Extrai o minério de ferro, 50% vai ser para a construção. Extrai o tal material, 50% para a construção, né, em média. O segundo refere-se quanto à eficiência energética, ou seja, é uma composição enorme. Por exemplo, para me extrair vou no aço, que é o que mais é utilizado, digamos aqui no Brasil. Para me extrair o aço, o maquinário que eu preciso para extrair, tá? Isso demanda energia. Energia, quando eu falo energia, não se trata só de energia da tomada, tá? Se trata do combustível que está alimentando aquilo lá, é uma energia, seja carvão mineral, enfim, o que for, o que move é energia. Então, quantidade de energia necessária para retirar esse minério, depois a quantidade de energia para processar, industrializar, transformar esse minério de ferro em aço, certo? A gente pode ver uma indústria, uma indústria do aço, a temperatura que aquele material tem que chegar para formar, tá, o aço. Então, isso é muita energia. E no final de tudo, considerando todo o processo de transporte, chegada na obra, depois a própria obra em si para trabalhar, enfim, a quantidade de energia para construir uma casa é enorme. Sendo que a gente tem um dado que o processo de construção, sua operação e assim como a demolição, totalizam aproximadamente 40% da produção de energia. Então, além da construção, tem a parte tem que gastar energia para demolir essa edificação. Então, é uma sequência de consumo energético muito grande, certo? E além do processo como um todo, igual eu falei, envolve deslocamento, envolve maquinário, envolve tanta coisa. Às vezes, esse maquinário, o combustível deles são combustíveis fósseis, ou seja, não são sustentáveis. Esses gases, então, são gases com efeito estufa. Tá? Então, contribui enormemente aí para a não sustentabilidade. O terceiro se refere à gestão de desperdícios, tá? Ou na demolição. Então, se não tem uma gestão, gerenciamento dos resíduos sólidos, tá? Você vai lá, coloca num entulho, ele joga lá num pedaço, não tem um tratamento, não tem uma separação, não tem um reuso, uma redestinação, reaproveitamento nenhum, tá? Quando comparado aí à indústria padrão. Então, sai muito lixo, muito entulho de uma obra, quando a gente para observar. Então, por que o aço ele vai ser sustentável, então? Tá? O aço ele vai ter um alto potencial de reciclagem. Então, mesmo que demolido, ou se precisar reutilizar, é possível reincorporar em parte
tá? Na hora de produzir um novo aço, dá para colocar um pouco desse aço já produzido, tá? Sem perder a qualidade. Então, pode ser reciclado, é um material que pode ser reciclado. Facilidade na desmontagem. Então, muitas vezes, você não precisa demolir uma estrutura como um todo para tirar dali. Você pode desmontar aquela estrutura e, às vezes, até vender e remontar em outro lugar, enfim. E facilidade no reaproveitamento, né? Dependendo da peça, você pode perfis I, né, que foi utilizado para um vigamento por um apoio de uma laje em chapa metálica. Então, você pode revender esse material. Facilmente ele pode ser cortado e utilizado em outro local. Não necessariamente ele precisa voltar para a reciclagem, mas é só ter criatividade, dá para reutilizar essas diversas peças. Dá para, além disso, né, o aço ele permite trabalhar com solda. Então, cortou, dá para soldar, dá para juntar de novo, dá para colocar algum elemento. E claro que isso é tudo muito bem pensado, mas é possível. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos resolver aqui então. Professor, Pode falar. só uma perguntinha. Lembra daquela atividade que o professor enviou no portal que era para a gente entregar quando voltasse às aulas? Aí, como adiou a volta das aulas presenciais, a gente vai ter que entregar antes para o professor ou o professor ainda vai deixar no prazo? Não, porque como a gente já encerrou o portal, acabou que não precisa mais entregar ela, não. Acabou que ela ficou. Já foi lançado, né? Que o professor tinha falado que era para a gente fazer e entregar quando o professor voltasse às aulas. Porque, na verdade, a expectativa era que ia voltar mais rápido, né? E Uhum. agora, com tudo isso, né, o prazo agora, dia 18, mas a gente acaba ficando refém aí de muita coisa, de estado, de país, de prefeitura, disso, daquilo, e complexo. Né? Tomara que volte, né? A gente consiga concluir esse semestre aí da melhor maneira possível, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eles vão dia 18, tá? Beleza. Mas aí, como a gente teve que fechar o portal, eu achei que a gente ia voltar antes desse fechamento. Tá tudo certo lá? Tá tudo certo. Então tá. Aí, para essa para esse segundo bimestre, para esse novo conteúdo, eu vou passar uma atividade só, em vez de ficar passando toda a aula ou um trabalho só, tá? Que eu acho que é mais eficiente. Do que a gente Beleza. um pouquinho, um pouquinho. Deixa eu resolver então as atividades da apostila. Vamos lá. Sessão. A gente vai agora para. Na verdade, estava na 3.3, né? Isso. Nota que a gente inicia então a 4.1, 4.2 e 4.3. Então vamos lá, não faça valer a pena. Quais são as tipologias das construções executadas nas estruturas metálicas mais usuais? Analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. São utilizadas treliças? São, né? A gente viu que são. Vigamentos para pisos? Também são. Traves de sustentação? Isso aqui a gente não viu. Deixa eu ver se dá para digitar. Não dá. Falso. Pórticos e estruturas aporticadas, a gente também viu aí na nossa aula agora aqui, que são. Então seria verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra E.
Número 2. O termo steel frame vem do inglês. Steel significa aço e frame, estrutura. A estrutura que o compõe. Ele tem sido amplamente utilizado em países como Estados Unidos, Japão, Inglaterra e Austrália há mais de 40 anos. Mas foi na década de 90 que seu uso foi intensificado, com o desenvolvimento da cadeia produtiva, preços mais competitivos e formação de associações. Uma das características principais do steel frame alivia sua fundação, realmente. E qual característica é essa? Leveza dos perfis e, consequentemente, da estrutura? Exatamente. Né? Menos peso na fundação. Letra A. Facilidade de operação? Não. Qualidade? Também não vai alterar. Densidade? Também não. Quanto mais denso, mais pesado. Então, possibilidade de vencer grandes vãos? Sim, mas não está relacionado à carga da fundação. Leveza. Né? A única alternativa aqui. 3. A indústria da construção é um dos principais responsáveis pela escassez dos recursos naturais do mundo. Além disso, a produção de resíduos de obras provoca grande impacto no ambiente. A indústria do aço contribui para a construção sustentável, devido ao seu potencial de reciclagem. Além da reciclagem, que outro aspecto faz da estrutura metálica um material sustentável? Assinalar a alternativa correta quanto à sustentabilidade das estruturas de aço. A. O baixo peso dos elementos estruturais? Não, o peso não estaria relacionado, né, com isso. A facilidade da desmontagem e reaproveitamento da peça? Sim, está correto. Né? Vamos ver o resto só. Alta quantidade de resíduos? Não, pelo contrário, menos resíduos. A reciclagem do papel das peças de montagem do papel não tem não seria isso, né? Manutenção também não tem a ver com a sustentabilidade nesse caso, tá? Então seria muito a facilidade da desmontagem e reaproveitamento, né? Não precisaria demolir e descartar a demolição em qualquer local. Então letra B, tranquilo. Então pessoal, aqui vem a gente faz a 4.1, ações de segurança, tá? Depois 4.2 e 4.3. Deixa eu só ver um detalhe aqui, a gente vai... Certo. A gente não vai trabalhar com... Beleza. Por hoje acho que é isso, pessoal. Aí a atividade eu vou passar tudo junto para a gente poder... Acho que vai render mais do que ficar passando aula a aula. Mais distante, assim fica complicado. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Aí semana que vem a gente vai ter aula, então, dia 11, depois de 18. Se ocorrer tudo bem, a gente volta. Certo? Certo. Boa noite, então. Qualquer dúvida, Boa noite, entrar professor. em contato lá no WhatsApp ou no grupo, que a gente vai conversando. Tá bom. Obrigado pela participação.